Eu converso com o quiropraxista Miguel Mastropaulo, mas antes quero falar para vocês da Escola Santista de Astrologia, que vai estar promovendo no dia 18 de março a excursão para o fenômeno do algodão, no dia 19 de março a linguagem do corpo com Cristina Cairo e novas turmas para o curso básico de astrologia. Também todas quartas e sextas-feiras atendimento de tarô com hora marcada. E há também palestras para empresas, basta você dar uma ligada e consultar. A Escola Santista de Astrologia fica na rua Goitacazes, número 8 Altos, e o telefone é 3284-9714. Miguel, numa avaliação, é importante tocar a coluna vertebral? Sem dúvida. Não tem como avaliar a coluna vertebral sem tocar. Só por exames, não? Então, por exames, é até curioso, Mônica, porque geralmente a maioria das pessoas que vão buscar o tratamento quiroprático já possui exames de imagem. Quando não há, a gente solicita. Mas o que é curioso, as pessoas chegam com algumas imagens, ressonância, raio-x, elas sentam na mesa, a primeira coisa que elas fazem é colocar o exame na mesa e pedir para eu olhar o exame. Eu falo o seguinte, o exame, ele só serve para auxiliar o diagnóstico. Quando a gente tem já uma linha de raciocínio e uma hipótese de diagnóstico, a gente vai buscar a imagem para confirmar o que a gente está supondo. Porque se a gente olha primeiro o exame de imagem, a gente fica totalmente condicionado e só raciocina em cima daquilo. Então, por exemplo, tocar a coluna é fundamental, porque a pessoa ela pode tirar uma imagem, ela tem um ponto na coluna que tem problema. A maioria dos problemas eles começam com o que a gente chama de subluxação, que é a articulação que ela perde o funcionamento. Vamos mostrar. Ela perde o alinhamento. Aqui seria uma coluna normal. Essa coluna a gente já usou muito, ela já não está tão normal. Mas, por exemplo, um ponto que ele está com um pouco de desvio, né? Ou ele está com um pouco de desvio, ou simplesmente ele deveria ter uma dinâmica de funcionamento e está travado. Então, eu preciso tocar a coluna para saber quais são os pontos que estão com essas subluxações. Por exemplo, essa subluxação, ela pode estar aqui presente há muito tempo e vai iniciar o processo degenerativo, né? O que eu sempre mostro, por exemplo, aqui o que é uma coluna normal, uma articulação normal, esses são os discos, as vértebras, né? Aqui é onde passa a medula e a raiz dos nervos. Quando existe um ponto de desvio, a distribuição da carga ela acontece de maneira errada, ou a mobilidade, né, que é a função da coluna, que deveria acontecer também de uma maneira normal, ela fica travada. Isso vai contribuir para estragar os discos, eles vão degenerando e com o tempo o corpo começa a calcificar os ligamentos que tem aqui, o ligamento longitudinal posterior, né, que ajuda a formar os bicos de papagaio. Então isso daqui é um ponto que tem um problema. Só que, por exemplo, eu olho um raio-x e vejo que ela tem um ponto de degeneração. Só que a fonte de dor dela pode ser em outra parte. Então, por exemplo, ela pode ter um novo problema. Algum outro disco que está machucado, que está gerando uma compressão. Então, antes de eu partir para uma imagem, eu vou tocar a coluna, eu vou tocar os músculos, eu preciso saber quais são os músculos que têm contratura. Porque quando você tem um problema, geralmente o seu corpo adota uma postura antálgica, para você mudar de posição, para você sair da dor. Então, a gente vai tocar vários grupos musculares para eu saber, olha, esse músculo está muito tenso em relação ao lado oposto, ele está gerando dor ou não. Então, existem contraturas musculares. Então, não tem como eu avaliar um problema se eu não tocar essa coluna e identificar os pontos que tem problema. E, principalmente, quando a gente está tocando, a gente tenta reproduzir a dor principal. Porque tem pontos que doem, mas é a dor principal? Entendi. Entendeu? Agora, quais são os tipos de testes, então, que você faz na coluna? Então, aí são testes que são ortopédicos e testes neurológicos. Então, o que é um teste ortopédico? É um determinado movimento que se faz e se espera um resultado, e em cima desse resultado a gente interpreta como um ponto de problema. Então, por exemplo, tem um teste que é muito comum, que a gente faz, que ele chama Milgram, né? Ou manobra de Valsalva, por exemplo, que são testes que a gente procura aumentar a pressão abdominal para saber se aumentando a pressão abdominal essa pessoa sente dor. Então a gente segura as pernas da pessoa e solta, ela contrai o abdômen. Se ela contrai o abdômen e gera dor, isso é um indicativo que muito possivelmente algum disco
está envolvido, né? A manobra de valsalva, geralmente quando a pessoa está sentada durante muito tempo, ou até mesmo no banheiro, quando está fazendo suas necessidades fisiológicas, ela sente dor na coluna e começa a sentir dor na perna, ou formigamento, adormecimento. Então, isso é um teste ortopédico positivo. Quer dizer, o conjunto dessas informações vai classificar o problema? O conjunto dessas informações vai classificar o problema. Quando a gente começa a partir para testes neurológicos, é quando a terceira função da coluna, é a mais importante, já não está acontecendo de maneira correta, que é a proteção do sistema nervoso. Tá, e o que isso tudo vai determinar para o tratamento? Então, isso vai determinar absolutamente tudo. A gente vai chegar no que a gente chama de uma classificação. Então, por exemplo, a gente escuta muito falar sobre lombalgia, sobre cefaleia, mas isso é somente a localização. Então, por exemplo, qual que seria um diagnóstico? Então, uma pessoa que ela tem uma lombalgia. Qual que é a origem dessa lombalgia? Geralmente as lombalgias provenientes desses pontos de subluxação que a gente chama de origem mecânica. Então, uma lombalgia de origem mecânica, eu preciso saber, ela é aguda ou ela é crônica? Então, na história da pessoa, ela vai me dizer isso. Então, uma lombalgia crônica de origem mecânica, eu preciso saber qual a intensidade dessa dor. É uma dor leve? É uma dor moderada? É uma dor severa? Então, isso vai ajudar. E aí, o que ela está associada? Então, os testes que a gente fez, ele vai dizer se ela está associada aos discos, a comprometimento, se tem comprometimento neurológico, se está associada à contratura muscular, se está associada a uma sacroileite. Então, o conjunto de todas essas informações me gera um diagnóstico. Ótimo, agora sim, vamos determinar o que a gente vai fazer, porque eu levantei um monte de indicadores. E aí precisa saber o tratamento. Exatamente. Vamos falar dele no outro bloco.